Olá, meu nome é Jéssica e hoje eu vim te falar como é viver com a doença autoimune. Eu resolvi gravar esse vídeo porque no começo do meu diagnóstico eu não encontrei muitos vídeos falando sobre, e principalmente com pessoas jovens, já que as doenças autoimunes não são doenças que afetam só as pessoas de mais idade. Tem muitos jovens com doença autoimune e eu vim fazer esse vídeo pra ajudar alguém com a minha história. Se eu ajudar pelo menos uma pessoa, isso tudo aqui já valeu a pena. E se eu tivesse encontrado um vídeo de alguém que está bem hoje em dia, quando eu fui diagnosticada, eu acho que o processo mental seria mais fácil, porque o começo do diagnóstico, pra mim pelo menos, foi o mais difícil. Porque você se questiona muito o porquê que você está passando por isso. Você é uma pessoa boa, você é uma boa filha, uma boa mãe, se você é mãe no caso, você é uma boa esposa, você é uma boa pessoa, por que você está passando por tudo isso? São coisas que a gente realmente não entende o porquê, mas se meu vídeo ajudar alguém, então você escreve aí nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Pra mim já vai valer a pena, já vou entender que o propósito de tudo isso foi ajudar você. E então, no começo do meu diagnóstico, eu comecei principalmente a sentir muitas dores nas articulações, e tava cada vez pior, tava meio frio, então é uma época que a gente sente muito mais dor nas articulações. Quem tem uma doença autoimune que tem dor nas articulações, é uma época que piora muito. Então eu comecei a sentir muita dor, começou a aparecer o fenômeno de Raynaud, que é esse aqui que eu vou deixar a foto. O fenômeno de Raynaud é como se fosse um derrame na pontinha dos dedos, o sangue não chega na ponta dos dedos, então dá uma paralisada no sangue, você fica branco nos casos mais sérios, que no caso quando você não consegue se aquecer muito, ele fica bem roxo, como essa foto aqui, que foi uma vez que eu fui na emergência. Eu estava muito frio, eu estava aquecida, mas mesmo assim o Raynaud estava muito intenso. E então, desculpa gente, tive que parar porque passou um carro de propaganda. Mas, então, o Raynaud é algo que é uma manifestação. O Raynaud é uma doença à parte, mas está ligada a algumas doenças autoimunes. Então, acontece em casos mais sérios, tem a úlcera, não vou deixar a foto aqui, mas vocês, se tiverem curiosidade, pode pesquisar na internet. São feridas, enfim. E como a nossa cicatrização, pelo menos a minha, ficou bem ruim, ferir, machucar, é algo que a gente sempre tem que evitar. Aí eu comecei a ter o fenômeno de Raynaud e as dores articulares, aí comecei a achar que poderia ser problema de coluna. Tirei foto da minha mão como tinha ficado. Na época eu trabalhava com dermatologistas e tinha uma médica que eu amo de paixão, que é a doutora Yara. Eu mostrei pra ela porque o marido dela era ortopedista. Aí eu falei, doutora, acho que eu vou no seu marido, porque eu tô com muita dor nas articulações, acho que eu tô com algum problema de coluna. Eu achando, né? Coitada. Aí ela perguntou o que eu tava sentindo, aí eu falei, tô sentindo muita dor nas articulações, meus dedos estão meio inchados, e tá acontecendo isso aqui, na minha mão. Aí ela falou assim, não, então você procura um reumatologista. Na época eu nunca tinha imaginado o que um reumatologista fazia. Achei que era só para pessoas de mais idade. Realmente era falta de informação, porque é uma das coisas que a gente que tem uma doença autoimune às vezes sofre um pouco, a falta de informação, porque algumas doenças, por exemplo, o meu diagnóstico é raro, então falta informação, falta médicos que conheçam, então assim, é muito importante você conhecer seu diagnóstico. Eu até brinco que eu sei dar palestra sobre o meu diagnóstico, porque eu preciso saber o que eu posso, o que eu não posso, porque às vezes o médico que vai me atender nunca pegou uma pessoa que tem o mesmo problema que eu, mas e tudo bem, e assim,
ele nunca pegou, ele não é reumatologista, ele é um clínico geral, por exemplo, se for na emergência. Então, ele não é a especialidade dele, lógico, eu sempre peguei médicos muito solícitos, então, para entender, para saber, para tentar ajudar, mas é muito importante que você saiba sobre o seu diagnóstico, a informação é muito importante, de verdade. Se você eu sei que no começo é muito difícil, porque a gente às vezes vai no Google, se você for, dependendo do que você pesquisar, você tá morta, praticamente, né? Então, é muito difícil você, no começo, você querer entender, você querer ler, porque você não quer aquilo pra você. Você não quer ter aquilo. Então, assim, parece que quando você lê fica real, fica mais real, mas realmente a gente precisa saber. É primordial você saber sobre o seu diagnóstico. Mas, então, aí eu comecei fui no reumatologista, eu tive uma experiência péssima com o primeiro reumatologista que eu fui. Ele falou que praticamente ele falou que eu tinha 5 anos de vida. Então, eu fiquei muito ruim de cabeça após esse médico. E após esse médico, aí eu comecei o meu tratamento com terapia, porque eu fiquei realmente muito mal. Eu olhava para uma peça de roupa, eu sou formada em moda, eu gosto de roupas. Eu olhava para uma peça de roupa, uma blusa, eu falava, para que eu vou comprar essa blusa se eu vou morrer logo? Para que eu vou comprar essa calça linda se eu vou morrer, eu não vou poder usar ela tanto? Assim, aquilo foi porque começa isso, assim, é um loop infinito, você não consegue parar seus pensamentos e são só pensamentos negativos. E aquilo tava me enlouquecendo. Aí eu cheguei um dia, fui num psicólogo. Eu fui assim, sabe, eu já tava no meu limite. Eu sempre, talvez um dia eu conte aqui, mas eu já passei por muitos momentos difíceis na minha vida. Esse não é o primeiro, mas esse foi o que mais me pegou, assim, que mais conseguiu mexer comigo, com o meu psicológico. Eu sempre fui muito forte, eu sempre tive uma fé muito forte, mas dessa vez mexeu num lugar que doeu muito, que foi muito, que me destabilizou. Isso também, que me fez eu esquecer quem eu era, sabe? E isso eu consigo hoje por causa da terapia, então é muito importante, a gente precisa realmente fazer terapia. E a terapia me ajuda muito a entender que tudo bem ter dias difíceis, mas que eles não têm que governar minha vida, sabe? Eu consigo ter poder sobre os meus pensamentos, e isso foi muito transformador na minha vida. Mas enfim, aí eu comecei eu fui nesse médico que, assim, fez um desserviço à minha vida de me deixar dessa forma. E o sistema imunológico, quando a gente está mal, quando a gente está estressada, quando a gente está passando por... ele ativa, então assim, piora mais ainda a sua condição, porque você tem que estar bem de cabeça, porque o seu corpo está bem. Porque a doença autoimune é o meu corpo lutando contra ele mesmo. Meu corpo, meu sistema imunológico não entende que meu corpo é meu corpo e ele começa a atacar. Então, é assim, é uma luta diária contra meu corpo, minha mente, para que tudo corra bem. Então, logo após eu fui numa outra médica, fiz vários exames, fui numa outra médica que, assim, totalmente diferente. Ela olhou tudo, ela era uma médica jovem, ela olhou todos, meu corpo inteiro, eu fiquei de calça sem sutiã, e ela me examinou toda. Aí ela me deu o diagnóstico de esclerose sistêmica. Aí logo após eu fui no posto de saúde, aí eu consegui fazer meu tratamento pelo SUS, consegui dar entrada no meu tratamento pelo SUS, que é onde eu faço hoje em dia. E aí chegando no SUS, eu cheguei com os exames que ela já tinha passado. Ela foi assim, super solícita, super humana, além de uma médica maravilhosa, ela foi super humana. Ela me colocou num grupo que tinham pessoas com o mesmo diagnóstico, ela perguntava como eu estava, e assim, ela foi uma parte muito importante para que eu estivesse bem também. E aí eu comecei a fazer meu tratamento pelo SUS, fui para a primeira consulta, e aí contei todo o meu histórico de tudo. Assim, eu tô resumindo muito, gente, porque
é um processo muito longo. E eu tive meu diagnóstico muito rápido. Então, assim, imagina para quem está indo no sétimo médico. Porque, assim, se for raro como o meu problema, como o meu diagnóstico, você vai ser diagnosticado por várias vezes errado. E vão te passar medicamentos que não fazem o efeito certo, enfim. É um processo, por isso que é sempre bom você sempre buscar mais de uma opinião médica, porque faz toda a diferença, pelo menos no nosso caso, de quem tem uma doença autoimune, principalmente quem tem uma doença autoimune rara. Mas aí eu comecei o tratamento pelo SUS, aí eu levei todos os meus exames, aí chegando lá eu falei todos os meus sintomas, eu anoto tudo hoje em dia, eu sempre anotava, tirava foto de tudo acontece comigo, tipo, uma manchinha num lugar diferente eu já tiro foto, que aí na minha consulta eu levo, vejo com a médica o que pode ser. Aí ela foi e me diagnosticou, ela falou, eu já tava chorando, né, gente? Porque eu chegava lá, assim, quando eu começava a falar no começo, eu já começava a chorar. Porque realmente é muito difícil, você entender que o seu corpo tá te atacando, você passar por dias com dor, é horrível. Você chegar no ponto que você acostuma a viver com dor. Isso é horrível, é horrível. E eu já tinha me acostumado a viver com dor. Levantar, tirar a blusa era algo muito difícil, lavar a louça, coisas simples do nosso dia a dia que você só realmente dá valor quando você não pode fazer. Às vezes você odeia fazer, mas quando você não pode fazer, aquilo dói num lugar diferente, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito independente. Então, assim, eu sempre fui a pessoa que cuida. Então, ser cuidada, estar nesse lugar de ser cuidada, pra mim foi muito difícil. Então, eu agradeço muito a minha rede de apoio, que isso também faz muita diferença, porque a gente tem, quem tem uma doença autoimune, tem uma fadiga. Então, assim, meu marido nunca falou assim, você tá com preguiça. Porque há casos, gente, de maridos que fazem isso com as esposas. Mães que fazem isso com as suas filhas que têm uma doença autoimune. Então, assim, é muito difícil, fica muito mais difícil se você não tiver uma boa rede de apoio. Eu, graças a Deus, assim, minha primeira rede de apoio principal é Deus, e depois é meu marido, minha família, todos os meus amigos que sempre me ajudaram muito. Aí comecei voltando, né, porque eu falo muito, gente, desculpa. Voltando a essa questão do SUS, que é maravilhoso na minha vida, assim, muita gente reclama do SUS, mas eu sempre fui muito bem atendida pelo SUS, muito bem acolhida. Tudo que eu preciso fazer, o SUS tem, minhas medicações, as minhas médicas, então, assim, é perfeito, maravilhoso, e defendo o SUS com unhas e dentes. Então, e não é a primeira vez que eu utilizo o SUS para algo assim, que é o que eu falei, que já passei por algumas outras coisas. E eu lá, contando, a médica, assim, minhas consultas são de 2 horas pra lá, sabe? Aí ela falou, não, você não tem esclerose sistêmica, você tem doença mista do tecido conjuntivo. Aí, né, tipo, o que é isso, doutora? Basicamente, assim, é uma doença que tem manifestações de doenças autoimunes diferentes. Então, eu posso ter manifestação do lúpus, eu posso ter manifestação da esclerose sistêmica, não quer dizer que eu sou classificada com essas, mas eu tenho algumas manifestações dessas. E de algumas outras também. Mas, enfim, é uma doença autoimune rara, que não se sabe muito ainda. A gente o que sabe são os tratamentos que a gente faz hoje em dia, e é uma caixinha de surpresa, gente, na verdade, porque às vezes eu, por exemplo, hoje em dia tem umas manchinhas que aparecem que o alergista acha que pode ser uma manifestação do lúpus, minha médica fala que talvez não, mas que tem que fazer a biópsia para saber. Então, assim, é algo que está sendo compreendido. Então, a doença autoimune, ela modifica muito, mas transforma, assim, você, pelo menos eu, que é uma pessoa com mais empatia,
eu fui uma pessoa que comecei a aceitar o cuidado, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de cuidar, então essa questão do cuidado para mim foi primordial. Então, hoje em dia eu vivo muito bem, eu tomo minhas medicações, faço pilates, faço caminhada. Hoje em dia eu tenho um brechó online que me possibilita ter mais tempo de me cuidar. Eu sei que quando a gente trabalha e a gente tem uma doença autoimune é muito mais difícil, porque nem todos os dias a gente acorda bem. Então, e tudo bem não acordar bem, você não tem que se cobrar de estar bem todos os dias, porque aquela pressão de estar bem todo dia também faz mal. Então, tudo bem, você não tá no dia ok hoje, mas amanhã você vai estar melhor. Então, eu espero que vocês tenham sentido um pouco de esperança com esse meu vídeo, de que tudo vai ficar bem, vai ficar bem. Eu não sei a sua religião, mas se você puder pedir para Deus para que Ele te dê forças nesse momento, porque Ele me deu muita, assim, são coisas sobrenaturais, assim, que eu só posso falar que é Deus, só Deus, não tem como, não tem outra explicação. Então, se apegue na sua fé, isso tudo vai passar, é um dia de cada vez. A gente pensa muito no futuro, ai meu Deus, e se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir fazer aquilo? Você vai conseguir. Talvez você vai precisar de mais cuidado, de mais tempo para fazer, mas você vai conseguir, porque a doença autoimune não é uma cadeia. A gente vive além dela. Eu não posso fazer com que ela viva por mim. Eu vivo através dela e sobre ela. Então, eu espero muito que vocês estejam bem. Se não estiverem, vão ficar. E me deixe aqui nos comentários se eu te ajudei de alguma forma. E um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.